Olá, amigo e amiga do EducaRedes. Quero começar este programa parabenizar cada um e cada uma que organizou e que participou das atividades de sexta-feira, do dia 14, da greve geral, contra os cortes de recursos e contra a reforma da Previdência. Fizemos belíssimas manifestações, de fato, por toda Santa Catarina. No programa de hoje, quem vai conversar conosco é a professora de Pernambuco, Tereza Leitão, que também é deputada estadual. Ela vai fazer uma análise das políticas educacionais do governo federal. Vai falar sobre o corte de verbas, vai falar sobre as mudanças da lei de trânsito, vai falar sobre a perspectiva da implementação do Plano Nacional de Educação e vai fazer uma análise sobre a composição do Ministério da Educação. Vale a pena ouvir o que ela tem a nos dizer. Um forte abraço, até o próximo programa. E o governo, ele nos ataca de duas maneiras, numa verdadeira guerra, né? Alguns já caracterizando como uma guerra híbrida, onde muitos de nós fica procurando meios de responder e de se posicionar. Tem o fator objetivo dos ataques, com as medidas governamentais, com a reforma da Previdência, com as heranças da PEC 95, do teto, né? E com a própria questão do Fundeb, que para nós é uma questão fundamental. Fora isso, a gente verifica por parte do governo todo um discurso, toda uma prática do que foi o discurso de Bolsonaro na campanha. O que foi que Bolsonaro apresentou na campanha? Nenhum projeto estruturante, não compareceu a nenhum debate, mas a campanha era feita baseada nos homens de bem, na defesa da família, né? E, portanto, precisavam ser armados, e já mandou essa proposta para o Congresso Nacional, e na ideologia, a famosa ideologia de gênero, a princípio, e depois no modelo da escola sem partido, na proposta da escola sem partido. Então, essa outra questão que está entregue ao MEC é que está, de uma certa maneira, desestabilizando, né, Asparo, mas nos deixando com muita dificuldade de organizar uma reação. Como é que você reage a um projeto que esvazia de conteúdo político a concepção de educação? Como é que você reage a um projeto que descaracteriza o professor e a professora como profissionais da educação? Como é que você reage a um projeto que nos considera doutrinadores? Se fôssemos, né? Se a gente fosse doutrinadores, talvez Bolsonaro não tivesse sido eleito. Falhamos em algum momento. Como é que a gente reage a um projeto que diminui de maneira muito, assim, como se estivesse fazendo um grande bem para o Brasil, né? Os recursos para a educação, os cortes desde a universidade até a escola básica, e não valoriza toda a construção histórica da educação no nosso país. Então, acho que esse é o nosso desafio. Agir no objetivo, no palpável, nos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e reagir a esse modelo que os nossos companheiros de sala de aula, os nossos companheiros e companheiras de fóruns, de conselhos, têm ficado meio perplexos, né? Então, acho que o governo Bolsonaro usa a subjetividade com uma maldade muito grande, estrategicamente direcionada, e aí é que nós temos que atuar. E nós não temos essa tradição. A nossa luta é muito direta, a nossa luta é muito nas ruas, a nossa luta é muito em defesa de algo que a gente quer conquistar e de algo que a gente não quer perder, né? As relações subjetivas são muito bem utilizadas por Bolsonaro, e apesar da gente reconhecer toda a sua limitação, né? Limitação intelectual, limitação política,
uma certa dose de paranoia, ele faz o que mandam ele fazer e com um objetivo muito claro. Né? Depois que a gente analisa, olhando assim, ele não parece tão evidente. Né? Que eu acho que é esse objetivo de dispersar, de nos dispersar, de trazer absurdos tão grandes que a gente acha que não são verdadeiros. Por exemplo, as mudanças na lei do trânsito, no Código Nacional de Trânsito. Se analisar ali direitinho, aquilo é uma negação de todo o processo de civilidade e de segurança coletiva, que com muito sacrifício, inclusive com muitas multas, né, a gente conseguiu a lei do cinto de segurança. É uma coisa relativamente recente. A cadeirinha para bebês é uma coisa relativamente recente. Mas mesmo assim a gente ainda tem uma das mais altas taxas de mortes no trânsito. Dirigir embriagado não é problema. Né? Aí você junta isso com a liberdade dos homens de bem andarem armados, qualquer briguinha de trânsito pode virar, né, um revólver na mão. Então, como é que um poder, né, o maior poder da República, não preserva a vida dos seus cidadãos e suas cidadãs? O trânsito é um dos lugares de mais competição e violência. As pessoas vivem quase que apostando numa carreira. Quando você para dar a vez a outro, ele traz buzina. Não, porque é o processo de construção histórica, o processo, né, de educação social. E um simples projeto para melhorar aquilo ali, tá ok? Vem e desmonta todo esse trabalho, né, que foi feito por nós, pela sociedade brasileira. Então, isso tem um impacto direto na escola? Claro que tem. Nós estávamos à beira de implementar o Plano Nacional de Educação, uma das maiores mobilizações da história recente da educação no nosso país. Tanto pelo exercício das conferências municipais, das conferências estaduais, da Conferência Nacional. Depois de uma grande luta, tivemos 2 insucessos nos governos anteriores, nós conseguimos ter um Plano Nacional de Educação, o consenso possível que foi feito, a presidenta assinou sem nenhum veto, inclusive em relação ao financiamento, que era uma das coisas que ela não concordava com os 10% do PIB, mas assinou, e estávamos na fase de luta pela sua implementação, com metas, com estratégias definidas e pensadas. Esse governo ignora totalmente o Plano Nacional de Educação. O plano é um instrumento de gaveta, não é mais nem de prateleira, é um instrumento de gaveta no MEC. E a existência dos fóruns, né? O Fórum Nacional já foi desmontado antes mesmo de Bolsonaro, pelo governo de Temer, não esqueçamos disso. Bolsonaro herda uma facilidade de atuar em determinadas áreas por conta do que Temer deixou, né? Apesar de ter sido um governo breve, mas bastante desastroso e destruidor também, né? E o Fórum Nacional de Educação, já desmontado, dificultou todo o encaminhamento daquele pequeno espaço de tempo das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Então, os fóruns estaduais, com essa tarefa que se deram, e nós temos uma presença, né? O nosso movimento tem uma presença muito importante nos fóruns estaduais, está diante desse desafio grande. E em que MEC, com que MEC a gente vai dialogar? Qual é a característica desse ministério? Nós tivemos 2 ministros já, talvez tenhamos até mais algum, né? De acordo com o que anda lá, demissão de presidentes, de gestores de órgãos executivos importantes, né? Como o FNDE, agora o pessoal do ENEM, do INEP, né? O pessoal do INEP. Então,
eu vejo que o MEC, ele simboliza muito o significado desse governo. Os três pilares de sustentação do governo Bolsonaro estão muito bem postos no MEC e não estão dialogando nem se entendendo entre si. Os militares, os olavetes, né, como disse ontem a nossa deputada, né, os militares, os olavetes e os neopentecostais, que são os principais defensores, né, do kit gay, né, os acusadores do kit gay e da escola sem partido, etc. Mas eles não estão se entendendo, porque há interesses também conflitantes entre eles, nós analisamos muito isso no último encontro da CAED, e que precisam entre si também serem, né, afinados. Se inscreva, acione o sininho e seja mais um amigo da educação, lutador da educação e participante do EducaRedes.